Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração que demonstra cuidados. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Coríntios. Quando a minha filha Courtney voltou da lua de mel, Jim, Catherine e eu tivemos exatamente uma semana para lhe dizer adeus e para ajudar a empacotar os presentes de casamento que foram embarcados no navio cargueiro enquanto ela e Paul voaram para a ilha de Kauai. O Havaí fica muito longe de Los Angeles e ter um membro da família tão longe assim foi uma verdadeira adaptação para Jim, Catherine e para mim. Bem, todos nós aqui no continente pensamos, só teremos de visitá-los. Assim, Jim e eu, com Catherine e seu marido Paul, começamos a planejar uma viagem ao Havaí. 5 meses depois, vamos para Maui, para um encontro muito esperado. Encontramos-nos com Paul e Courtney e demos início ao maravilhoso feriado do Dia de Ação de Graças, juntos em família. Uma das nossas aventuras turísticas nos levou à famosa estrada Paraana, onde termina a rodovia Maui. Sim, tivemos tonturas enquanto a estrada interminavelmente serpenteava por cerca de 150 quilômetros, 5 horas. Mas no fim da estrada tínhamos uma visão de tirar o fôlego das 7 piscinas sagradas. Essas 7 piscinas foram formadas por pedras e camadas de lava através da chuva que desce da montanha para o Oceano Pacífico, originária de altitudes muito altas, sem poder ser avistada por causa de nuvens de chuva sempre presentes. A água fresca chega ao chão, enchendo a piscina mais alta primeiro. Quando termina de encher a primeira piscina, a água da chuva continua transbordando e forma uma cascata que enche a outra piscina montanha abaixo. Assim que essa piscina está cheia, transborda, enchendo a de baixo, e a outra, até que a última piscina finalmente transborda para a imensidão do mar de Deus. Refletindo sobre o plano de Deus. Enquanto estive com a minha família observando e fotografando este maravilhoso trabalho manual do Senhor, pensei na vida que você e eu buscamos como mulheres de Deus. Aquelas 7 piscinas ilustram a abundância de que podemos desfrutar e o impacto de longo alcance que podemos ter conforme vivemos de acordo com o plano de Deus. Imagine novamente aquela primeira piscina do topo, lá em cima da montanha, oculta pela névoa, escondida da visão das pessoas. Como aquela piscina, você e eu desfrutamos nossa vida sós com Deus, a vida particular que nutrimos nele. Sem sermos vistas pelos outros, você e eu somos cheias do Espírito Santo de Deus, conforme permanecemos na sua presença e bebemos a sua palavra. Naquela névoa santa, ele encheu nossas almas secas até que estivéssemos repletas da sua bondade. Então, essa abundância transborda para a próxima piscina, o coração da pessoa mais próxima e mais querida por nós, nosso marido. Depois acontece a mesma coisa outra vez. Ainda no alto da montanha, compartilhamos com nosso marido da abundância de nossa relação com Deus. Cuidado do relacionamento humano mais importante para nós, nutrindo-o, desenvolvendo as qualidades que Deus deseja em nós, esposas. Deus desenvolve em nós um espírito de serva e um coração cheio de amor, que se evidencia a si mesmo com esse homem. Logo, essa piscina cristalina de amor se enche, até que transborda numa cascata no coração de nossos filhos. Sim, os corações dos nossos filhos são a próxima piscina que nosso amor e energia devem encher. Se Deus nos dá filhos, Ele nos confia o seu cuidado para serem amados, ensinados, treinados, repletos do conhecimento do Senhor. Tudo aquilo com Deus nos tem abastecido e todas as bênçãos que florescem de um casamento de amor centrado em Cristo transborda para revigorar e suprir os tenros corações de nossos queridos filhos. A riqueza generosa da nossa relação com Deus, com nosso marido e nossos filhos derrama-se então para a próxima piscina, enchendo nossa casa com o amor de Deus e com a beleza da família. Os outros frutos do amor e o cuidado de Deus alimentam a vida espiritual, a vida familiar, a vida de amor lá em nosso refúgio. Logo também esta piscina transborda.
E então, as águas correm para o próximo nível de necessidade, satisfazendo os desejos da nossa alma. Esta lagoa que se enche rápido é onde os sonhos são produzidos, onde temos uma rápida visão do que Deus quer que você e eu façamos para Ele e para o seu povo. Aqui sentimos ardentemente que desejamos que nossa vida tenha valor. Aqui desejamos servir aos outros de acordo com os propósitos de Deus. Têm sido cheias as piscinas mais altas da montanha, agora nós damos um mergulho. Submergimos na piscina refrescante de conhecimento, disciplina e treinamento, até que a água se nivele à beira e derrame além de seus limites, espraiando-se no oceano ilimitado do ministério de Deus. Nessa condição de vantagem, enquanto refletimos sobre como Deus pode nos usar, silenciamos, intimidadas. Agora entendemos, seus caminhos são sábios e funcionam. Quando somos fiéis em seguir o coração de Deus, quando cuidamos de cada aspecto da vida e o nutrimos como Ele nos instrui, o ministério em que Ele nos usa pode ter um impacto sem medida. Novamente, minha irmã de coração, você pode ver isso? As 7 piscinas mostram como Deus pode usar nossa vida eficazmente para o seu reino. Deus quer que toquemos primeiro os mais íntimos, mas também pode nos usar para tocar multidões. Já tendo tratado da importância do crescimento espiritual, agora quero que olhemos como a água naquela piscina transborda no oceano do ministério de Deus. Consideremos algumas maneiras pelas quais nós, mulheres cristãs, podemos influenciar as vidas de outras pessoas, incontáveis pessoas, para a eternidade. Aprende a dar. Repetidamente, Jesus diz que devemos dar a todos, Lucas. Dar sem esperar nada em troca. Dar com generosidade divina, que é ser amável com o mal e ingrato. E cuidar dos outros dando. Você e eu podemos aprender a dar deste modo, para transbordar cuidado para com os outros. Aqui estão algumas ideias para alcançarmos isso. Sua presença e às vezes um único toque valem mais do que 1000 palavras. Quando vier dar, lembre-se do princípio do ministério. Sua presença é uma fonte de conforto. Você pode não ter as palavras exatas a dizer ou o texto bíblico perfeito para compartilhar, mas em muitas, se não na maioria das situações, o seu toque pode trazer muito mais conforto do que palavras. Seja uma doadora, assim como você e eu aprendemos com o nosso marido e os nossos filhos, podemos dar um sorriso, dar uma saudação, fazer uma pergunta amável, oferecer um toque, dar um abraço e pronunciar o nome. Usa sempre o nome da pessoa. Seja corajosa e dê às pessoas que Deus coloca em seu caminho. Se, porém, você se achar evitando determinada pessoa, peça a Deus que lhe mostre por quê. O pecado no nosso coração, o coração feito para transbordar cuidado aos outros, nos impede de ser confiantes nas nossas relações. Assim, cubra o que estiver havendo ou não está havendo em seu coração que está impedindo o seu ministério. Então, dê um passo maior e decida o que você dirá na próxima vez que encontrar essa pessoa. Ativamente procure e dê a saudação que você planejou. Com o coração limpo perante Deus, você não deve ter nada a esconder, nada a reter. Aprenda a dar às pessoas que encontra diariamente. Torne-se uma alma generosa. Não somente dê, mas dê liberalmente, de bom grado, generosamente, com alegria, além do limite. Coríntios. A alma generosa prosperará, declara Provérbios, mas tornar-se esta alma generosa pode ser um processo, e eu estou nesse processo faz décadas. Meu marido Jim é esta alma maravilhosamente generosa que dá tudo. Ele dá os nossos carros, os nossos mantimentos, o nosso dinheiro, a nossa poupança, os seus ternos, a nossa casa para ser usada por outras pessoas quando estamos fora. Eu estou aprendendo a ser mais generosa e recebi uma lição importante quando um casal na nossa igreja me mostrou como é estar do lado receptor da generosidade. Quando éramos missionários em Singapura, eles vieram nos visitar. Enquanto fazíamos compras pelas ruas daquela cidade portuária, Billy comprou tudo em dobro e então deu-me a segunda peça de cada item. Roupas de batik, enfeites de Natal, porcelanas, quando ela partiu. Que alegria para mim e que privilégio para você e eu podermos dar esse tipo de alegria aos outros, dando com generosidade. Decida não reter coisa alguma. Provérbios nos exorta. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o que poder de fazê-lo. Quais são algumas das boas coisas no poder da nossa mão? Elogio, encorajamento, agradecimento, uma saudação, bondade, boa ação, uma nota de apreciação são algumas das coisas boas que costumamos reter. E você e eu escolhemos compartilhar ou não as bênçãos.
Sou incentivada cada vez que me lembro do primeiro estudo bíblico que fiz. A esposa do nosso pastor hesitou e então, quando estávamos no santuário após o culto, passou entre os bancos da igreja vindo na minha direção. Lutando com ela mesma, finalmente ela disse: tenho perguntado a Deus se deveria dizer alguma coisa a você, porque não quero que isso suba a sua cabeça ou te envaideça, mas você é uma boa professora. Acredite-me, dificilmente eu sofrerei de excesso de autoconfiança. Minha tendência é estar na outra extremidade, em direção à inadequação, à inferioridade, à falta de habilidade. Mas esta estimada mulher escolheu não reter o bem. Essas palavras de encorajamento, quando isso estava no poder da mão e do coração dela para dar. Façamos a mesma escolha. Aprenda a olhar ao redor. Eu amo o coração terno do pastor que Jesus descreve em Lucas. Quando uma de suas 100 ovelhas se perdeu, ele deixou as outras 99 e foi procurar a que estava perdida. Deus se importa conosco deste mesmo modo e quer que nós nos importemos com as outras pessoas assim também. Aqui estão algumas dicas para começar. Desenvolva olhos generosos. Salomão disse: o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios. Eu gosto de pensar em olhos generosos como os olhos de Deus que passam por toda a terra. Crônicas. Quando estou em um grupo de pessoas, procuro intencionalmente por ovelha ferida e acredite-me, elas estão lá. Encontrei mulheres no alojamento das senhoras chorando, sentadas no pátio da igreja se lamentando, atrás de porta da nossa sala de oração soluçando. Uma noite no culto, sentei-me ao lado de uma mulher que chorou durante 1h30. Eu quase não pude esperar o pastor terminar de pregar para lhe perguntar: posso fazer alguma coisa para te ajudar? Posso orar com você? Posso pegar algo para ajudá-la? Você gostaria de conversar? Pessoas em toda a nossa volta precisam de uma palavra terna ou mais de uma. Vê por você e eu termos de desenvolver e superar tendências egoístas, assim nós podemos dar aos outros. Seja objetiva. Sempre que encontrar uma pessoa em necessidade, seja direta. Caminhe direto para a ovelha ferida, veja o que ela precisa e o que você pode fazer. Não espere que outra pessoa venha. Não corra procurando o pastor. Deus permitiu que você encontrasse a pessoa em necessidade. Agora deixe o seu coração transborde cuidado. Vá para dar. O missionário e mártir Jim Elliot disse uma vez: onde quer que você esteja totalmente lá. Viva integralmente toda a situação que você acredita ser da vontade de Deus. Lembro-me dessas palavras sempre que assisto a um culto ou evento ministerial e vou esperando que Deus me use. Aqui está um resumo do meu método para alcançar o objetivo e eu a encorajo a apropriar-se dele. Esteja totalmente lá. Antes de ir a um evento, oro para estar ali para dar, para olhar em volta, para ser direta, sem reter nada. Então, enquanto estou lá, ponho de lado as minhas preocupações e responsabilidades. Enquanto eu estiver estudando a Bíblia, não quero pensar no que vou fazer para o jantar. Durante a mensagem do pastor, não quero estar planejando minha semana. Não quero desviar a minha atenção com o que aconteceu antes de eu chegar ali ou com o que acontecerá depois daquele momento. Eu quero estar totalmente lá. Viva integralmente. Não quero estar totalmente lá. Não quero estar totalmente lá, mas também quero viver cada momento por completo. E gosto do conselho de Annie Ortlund, a esposa de um pastor. Ela encoraja as mulheres a estarem presentes. Já que você está lá, já que você comprometeu a sua noite ou a sua manhã com um evento ou um culto de adoração, comprometa-se totalmente. Tente tocar o maior número de ovelhas que você puder. Auxilie o maior número de pessoas que você puder, do maior número de formas possível. Divida e conquiste. Combine com as suas melhores amigas, mãe ou filhas, de não se sentarem juntas, andarem juntas, ficarem juntas na hora do café ou de uma visita. Em vez disso, compartilhe o compromisso de dividir e conquistar. Lembre-se, você veio para dar. Seus amigos mais chegados têm acesso bem maior à sua vida, bastante tempo para estar pessoalmente com você em particular. Assim, que eles também deveriam ter todo o seu tempo quando vocês estão num grupo com outras pessoas. Eles podem falar com você depois. Uma amiga e eu fizemos o trato de quando nos acharmos gravitando uma perto da outra, uma de nós vai exclamar: venha, vamos tocar numa ovelha. Mais uma palavra sobre ir para dar. Você se achará recebendo muito, será muito abençoada quando deixar Deus usá-la deste modo. Desenvolva a sua vida de oração.
Você notou como repetidamente neste livro, voltamos para a oração? Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que ora. Seu coração naturalmente transborda na oração, assim como no cuidado. E como orar pelas pessoas é um modo poderoso de cuidado delas, você e eu devemos querer nos unir a Deus no ministério de oração. O ministério que faz uma enorme diferença na vida das pessoas. Aprenda como eu, com a história de J. Sidlow Baxter, sobre como ele desenvolveu a sua vida de oração. Eu vi que havia uma parte de mim que não queria orar, e a outra que queria. A parte que não queriam eram as emoções, e a parte que queria era o intelecto e o desejo. Assim eu disse para o meu desejo: Desejo, você está pronto para a oração? E o desejo disse: Aqui estou pronto. Então eu disse: Venha, desejo, vamos lá. Assim o desejo e eu fomos orar. Mas no minuto em que começamos a sair para orar, todas as minhas emoções começaram a falar. Nós não queremos ir, nós não queremos ir, nós não queremos ir. E eu disse ao desejo: Desejo, você pode com isso? E ele respondeu: Sim, se você puder. Assim o desejo e eu arrastamos para fora aquelas emoções miseráveis, fomos orar e ficamos 1 hora em oração. Se você me perguntasse depois se eu tive um tempo agradável, acha que eu poderia ter dito que sim, um tempo agradável? Não foi uma luta o tempo todo. O que eu teria feito sem a companhia do desejo, não sei. No meio das intercessões mais sérias, de repente encontrei uma das minhas principais emoções saindo para o campo de golfe para jogar. E tive de correr para o campo e dizer: volta. Foi cansativo, mas fizemos isso. Veio a manhã seguinte, olhei para o meu relógio e estava na hora. Eu disse para o desejo: vem, desejo, está na hora de orar. E todas as emoções começaram a me puxar para o outro lado e eu disse: Desejo, você pode com isso? E ele respondeu: sim. Na verdade, acho que estou mais forte depois da luta de ontem de manhã. Então, Desejo e eu fomos novamente. A mesma coisa aconteceu. Rebeldes e tumultuosas emoções que não cooperavam. Se você tivesse me perguntado: você teve um tempo agradável, teria de lhe contar com lágrimas? Não, os céus estavam como bronze. Foi difícil me concentrar. Tive um tempo terrível com as emoções. Foi assim por aproximadamente 2 semanas e meia, mas o desejo e eu aguentamos. Então, uma manhã, durante a 3ª semana, olhei para o relógio e disse: Desejo, está na hora da oração, você está pronto? E ele respondeu: Sim, estou pronto. Enquanto estávamos indo, ouvi uma das minhas emoções principais dizer às outras: Vamos, companheiras, os nossos esforços são inúteis. Eles persistirão, não importa o que façamos. De repente, um dia, semanas depois, quando o desejo e eu estávamos nos apresentando no trono da glória de Deus, uma das emoções principais gritou: Aleluia! E todas as outras emoções de repente gritaram Amém. Pela primeira vez, tudo em mim estava envolvido no exercício da oração. Orar não é fácil. Definitivamente é uma disciplina, mas também um ministério que flui do coração abastecido. 3 decisões podem ajudá-lo a se colocar perante Deus, para que ele possa encher o seu coração de cuidado com os outros. Define um tempo. Da mesma forma que o Sr. Baxter olhou para o relógio e disse: está na hora, para assegurar-se de que o ministério de oração tomava o seu lugar, estabeleça uma hora marcada para isso. Programe um tempo, desligue o telefone, deixe outras coisas para fazer e ore. Defina um lugar. Escolha um local tranquilo onde você pode estar a sós para se apresentar no trono da glória de Deus. Defina um plano. Use um caderno para ajudá-lo a organizar o seu ministério de oração. No meu caderno, primeiro, eu alisto todas as pessoas por quem eu quero orar. Então, decido com que frequência quero orar por elas individualmente. Por algumas, eu oro diariamente, incluindo inimigos, Lucas. Mas pela maioria delas, eu oro uma vez por semana. Finalmente, determino um dia específico para cada categoria. Tenho também uma página para pedidos especiais e outra para membros agregados da família. Crie quantas páginas e categorias precisar, a fim de orar pelas pessoas que Deus colocou na sua vida, para que se preocupe com elas. Definindo um tempo, um lugar e determinando um plano, nada nem ninguém será esquecido. Tudo e todos serão abrangidos quando você orar. Esses passos práticos nos permitem cumprir a vontade de Deus, para que estejamos orando em todo o tempo, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Efésios. Resposta do coração. Você sente a névoa ao seu redor enquanto deixa que Deus a abasteça? Você está atenta para quão cheio está o seu coração, um coração segundo Deus, que Ele tem feito crescer durante esses 18 capítulos? E você sente como de seu transbordamento flui um mar de amor para com as pessoas no seu redor? É uma experiência gloriosa ser cheia para transbordar com o amor de Deus e então ser usada por Ele. Espero também que o seu coração esteja tranquilo, que você tenha encontrado satisfação profunda ao ver como Deus derrama o seu amor sobre tantas pessoas por meio de você.
Primeiro, o amor flui para as pessoas mais próximas do seu coração, as pessoas da sua casa. Então, o amor segue em frente para revigorar e refrigerar outras incontáveis pessoas. Enquanto isso acontece, seu generoso e gracioso Senhor milagrosamente enche-te novamente, substituindo e multiplicando tudo aquilo que você deu aos outros sem egoísmo. Enquanto considera esse processo, oro para que você seja encorajada, uma vez que prove a enorme alegria nascida do sacrifício pessoal. Se você ainda não provou, oro para que o seu coração se encha com satisfação e contentamento espirituais profundos, que você possa saber sem dúvida que o seu trabalho para o Senhor nunca é em vão. Coríntios. Desejo que você nunca se canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas. Peça a Deus que lhe deu um grande desejo de servir a Ele e aos outros. Peça sabedoria para escolher onde e como ministrar. Certifique-se sempre de ter um tempo para encher o seu próprio coração da forma que você tem alguma coisa a dar aos outros. Finalmente, peça a Deus para lhe dar força para o seu trabalho, uma visão maior do valor eterno de servi-lo e ao povo dele. Obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George.